Ai, tô me sentindo a própria Tica de Las Encinas com esse uniforme, meus anjos. Tô pronta pros babados tudo, pras confusões, pras festas, pras pegação louca. Olá, internet! Ai, eu tô me achando muito com esse uniforme de Elite. Netflix, apenas te amo. A segunda temporada de Elite estreou com 8 episódios na Netflix e tamo como, meus anjos? Passando mal, porque essa temporada é ainda melhor do que a primeira. Mas antes de continuar, eu quero dizer que esse vídeo contém spoilers, meus anjos. Então se você não quer spoiler, vai assistir a segunda temporada e volta aqui, mas volta mesmo, tá? Na segunda temporada de Elite, a gente já sabe que a Marina tá morta e que o assassino verdadeiro não foi preso, que o Nano foi preso no lugar dele. E o Samuel passa a segunda temporada toda atrás do verdadeiro assassino. Só que no meio disso tudo, ele desaparece. E aí rola todo um novo mistério sobre o desaparecimento do Samuel. Então bora pros 20 fatos da segunda temporada de Elite, meus anjos, porque eu não fiquei anotando coisa durante toda a temporada à toa. E lembrando que eu fiz os 20 fatos da primeira temporada, então se você ainda não viu, clica aqui no izinho pra assistir também. Quero começar falando de um tema que acontece nessa segunda temporada, que fica em segundo plano, que é todo um papo sobre ser você mesmo e assumir a sua identidade, assumir quem você é e não viver pelas aparências. Isso acontece muito, ainda mais forte com uma nova personagem que é a Caetana. A gente tem novos personagens nessa temporada, né? E a Caetana é um dos pontos principais de tudo isso. A princípio ela parece mais uma patricinha de Las Encinas, filha de pais ricos, que tem uma puta casa, que tem seguidor no Instagram, sempre com roupas de alta costura, de marca. Mas logo a gente descobre que na verdade ela é faxineira e filha da faxineira da escola, e ela se aproveita por trabalhar em casas de pessoas ricas pra conseguir construir essa imagem de pessoa rica. A Caetana representa o que acontece muito hoje com as redes sociais, né? Aquela busca por like, por fama, e a obsessão das pessoas por mostrar uma vida, por querer ostentar uma vida no Instagram, e na verdade às vezes nem é aquilo, né? A própria Georgina Moroz, que é a atriz que interpreta a Caetana, disse em entrevista ao F5 que ao ler os roteiros pela primeira vez sentiu dificuldade de ter empatia logo de cara pela personagem, né? Mas depois ela disse que viu as atitudes da Caetana como um reflexo do que muitos jovens passam hoje, ainda mais com as redes sociais. E eu gosto muito, né, do final da temporada, de um papo que a Caetana e o Paulo têm, que o Paulo fala pra ela: não sou quem você pensa que eu sou, e a Caetana fala: ninguém é. Em contraponto a isso, a gente vê Omar e Nádia finalmente tentando ser quem eles são e fazer o que eles quiserem, né? Porque é uma situação meio complicada, né? Porque eles são muçulmanos, né? E nessa temporada eles decidem se rebelar e seguir o próprio coração. E é muito legal ver isso acontecendo. Então vamos falar da Georgina Moroz, que é a Caetana. Ela é uma atriz de 21 anos da Espanha e ela já fez alguns trabalhos antes de Elite, como é o caso de Barro Sospecha, que é uma série televisiva, do filme Febrer, de 2004, e ela também vai estar na quarta temporada de Via Via, ou Vis-a-Vis, que estreia no dia 25 de setembro na Netflix. E na segunda temporada de Elite tem 3 novas personagens, né? A Caetana, como eu já falei, então vamos falar dos outros 2. A Rebeca é a nossa narco-Barbie de Elite. Ela é uma nova aluna do Las Encinas e ela era pobre, mas aí, né, segundo ela, a família dela ganhou na loteria e aí eles ficaram ricos. Mas tem todo um mistério por trás do que realmente a família dela faz, e isso a gente vai descobrir ao longo da série. Mas ela é uma personagem muito forte, ela tem muita atitude, ela é muito incrível e eu acho que ela é muito legal nessa temporada, ela dá uma sacudida mesmo. E ela me lembra muito a Nairobi de La Casa de Papel, não só fisicamente, como o jeito dela. A Cláudia Salas tem 25 anos, é natural da Espanha, ela também tá na série La Peste, que tá na sua segunda temporada, mas Elite é o seu maior trabalho até agora. Agora vamos falar do crush da segunda temporada, que é o Valério, interpretado pelo Jorge Lopez. Ele é meio irmão da Lucrécia, eles são irmãos por parte de pai, ele tava afastado, então ele volta, né, a morar com ela e vai pra escola, só que ele é um porra louca, porque ele bebe, ele usa droga, ele tá por trás das festas, ele causa no rolê de todo mundo, só que ao mesmo tempo ele é super divertido. E rola um relacionamento com a irmã, a Lucrécia, ou seja, rola um incesto, que é um dos temas mais polêmicos que acontece nessa temporada. Mas Jorge já é uma cara conhecida, ele tem 27 anos, é chileno e ficou muito famoso na série teen da Disney chamada Soy Luna. Com Soy Lunas ele fez 3 turnês pela América Latina e pela Europa. Em entrevista pro UOL, o ator falou que ele foi pego de surpresa quando chamaram ele pro papel e que ele teve que sair correndo do Chile pra Espanha. Tive só uma semana pra me despedir da família no Chile e estou aqui desde janeiro. Ou seja, ele teve que largar a família, largar tudo do nada. O mais legal é que ele contou pro UOL que ele foi chamado pra segunda temporada de Elite antes mesmo da primeira ir ao ar,
pra vocês verem como já tá tudo planejado. Inclusive, a terceira temporada já tá confirmada e já tá em andamento também. E Jorge já veio pro Brasil, meus anjos. Ele veio em maio de 2018 pra turnê de Soy Luna e ele curtiu muito o Rio de Janeiro. E nessa época ele postou várias fotos no Brasil no Instagram dele, como essa daí, muito maravilhosa, que as fãs piraram, e disse coisas muito fofas na legenda do tipo: Carioquita! E a energia do Brasil é maravilhosa, um ótimo show, eu amo muito. O Aaron Piper, que interpreta o Ander, também é super ligado ao Brasil. O Aaron, na verdade, ele é alemão, ele nasceu na Alemanha, mas cresceu na Espanha. Ele foi logo cedo com os pais pra Barcelona. E recentemente ele fez vários stories lamentando sobre as queimadas na Amazônia, muito incrível, né? E essa semana ele fez um stories no carro e tava rolando de fundo uma música da Anitta, Get to Know Me. E assim, então, meu anjo, você já pode vir pro Brasil. Já aproveita que o Jorge já veio, já pega ele e já vem vocês dois pra cá, tá? Beijo. Mas uma coisa me deixou triste nessa temporada. O Miguel Herrán, que é o Christian, foi esquecido no churrasco nessa temporada, gente. Logo no início da temporada, o Christian sofre um acidente de moto que é causado pelo pai da Carla, porque ele sabe tudo sobre o que aconteceu no assassinato da Marina, né? Então ele sofre esse acidente, tem que ter a perna amputada, então ele tem que ficar internado no hospital, recluso. E aí ele fica fora durante toda a temporada, o que é muito revoltante. E aí eu fiquei assim, pô, é a segunda vez que isso acontece com o Miguel Herrán, né? Se a gente for pensar, na última temporada de La Casa de Papel, ele também ficou sumidão, porque o Rio foi torturado pelos militares e ele ficou a maior parte da temporada de La Casa de Papel afastado. E há boatos de que Miguel Herrán esteja passando por uma depressão, por isso que ele ficou afastado dos últimos trabalhos em Elite e La Casa de Papel. Recentemente ele postou um vídeo no Instagram dele chorando muito e disse assim na legenda: eu poderia postar milhares de fotos legais que colecionei para alimentar essa máquina mentirosa que é o Instagram. Eu poderia inflar o meu ego e preencher o meu vazio com likes, mas não hoje. Hoje eu decidi dar-lhes uma parte sincera de mim. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que está acontecendo comigo, porque eu nem sequer sei disso. Mas este aqui sou eu, sem filtros, sem adoçantes e sem mentiras. E esse post que ele falou leva muito a crer que ele realmente não tá bem, né? Então, se é isso mesmo, realmente ele fez bem de se afastar, né? De dar um tempo pra ele, porque ele precisa de apoio, ele precisa de tratamento. Espero que ele fique bem, porque ele é muito querido, né? E eu amo muito os personagens dele em La Casa de Papel e Elite. Elite é muito famosa por suas cenas quentes, pela pegação, pelas cenas de sexo, nudez, que a gente curte, né, meus anjos? Na primeira temporada teve muita cena de sexo, muita pegação, então nessa segunda temporada a Netflix foi sensata e já fez um post no Instagram alertando os episódios e a minutagem que as cenas mais quentes acontecem. Maravilhoso, pra não pegar ninguém despercebido, né? Pra você não tá lá assistindo a série com o pai do lado, né? Dá aquela disfarçada. Então fica essa dica, já printa aí pra você ter isso aí do seu lado. Mas olha, eu achei que foi muito mais leve essa temporada em relação às cenas de sexo. Não teve tantas cenas de sexo como a primeira temporada, né? O que é legal também, porque também não precisa ficar só em cima das cenas de sexo, né? Elite mostrou que é muito mais que isso. E falando em sexo, também teve muito chip nessa temporada, né? Muitas mudanças e evoluções dos nossos casais, né? Teve muito casal improvável também nessa temporada. Caraca! Por exemplo, já tivemos Hunter e Polo. Quem diria esse casal? Que é aquele casal ali que é amigo, entendeu? É muito boa essa cena dos três na cama junto com o Guzmán. E aí, nosso casalzão, Omar e Ander, tão firmes e fortes, nem tão fortes, mas no final da temporada tudo acaba bem entre eles. Inclusive tem a cena de sexo dos dois, meu Deus, que é uma das melhores cenas. Temos o casal Nadia e Guzmán, que a gente já shippava na primeira temporada, porque o relacionamento deles começa a dar cara ali, mas agora mesmo é que se firma, tal, com a Nadia indo mais atrás, sabendo mais o que quer. Vamos falar dos casais improváveis agora? Porque teve o quê? Carla e Samuel. Quem diria? Eu não acreditei, mas amei. Amei sim, não vou negar, não vou mentir pra vocês. Não posso gostar, mas gosto. Porque o quê? A gente tá com raiva da Carla. Ela usa o poder dela sobre o Samuel, só que o Samuel também se aproveita disso, tá? Os dois um aproveitando do outro. E eu amo muito a frase que a Carla fala pro Samuel: nós não temos futuros vestidos. Ai, auge! Eu amei. E também, né, poderia rolar, mas não rolou Samuel e Rebeca, porque Carla atrapalhou tudo. Ou nem atrapalhou, nem sei se rola alguma coisa ali, né? Porque me parece muito uma amizade mesmo entre os dois. Só que a Rebeca curte o Samuel, né?
Não sei se vai acabar rolando na terceira temporada, acho que ficou meio aberto pra isso acontecer. Tivemos Lu e Valério, como eu falei, que é um incesto que acontece nessa temporada, é muito tenso, porque eles são meio irmãos, e eles já tinham uma relação, né, como a gente consegue ver. Também temos Polo e Caetana, que eu curti muito esse casal. O Polo, ele ficou meio isolado, meio fechado, né, nessa temporada, por motivos óbvios, né? E a Caetana, ela foi lá e se juntou a ele. E ela era a pessoa que tava faltando ali, né, pra apoiar o Polo. E é uma louquinha que nem ele. Então vai dar muito bafo aí nessa terceira temporada, porque agora ela é aliada do Polo. Agora eu queria que vocês votassem qual que é o seu casal preferido de Elite. Vou colocar o cartãozinho aqui, você vota e também comenta muito nos comentários o que você achou desses novos casais, do desenrolar de casais antigos, contem aí. E eu amo o elenco de Elite, eles são muito amigos, eles são muito próximos, então vamos atualizar quem tá solteiro e quem tá namorando nesse bonde maravilhoso. Ô parça, antes de seguir, se inscreve aí no canal, né meu anjinho? Vai, é rapidinho, só se inscrever. Miguel Herrán, né, tá meio afastado, como eu falei, mas parece que ele tá namorando sim. Não tem nada oficialmente confirmado, mas parece que ele tá namorando com a atriz espanhola Sandra Escacena. Eles já foram vistos várias vezes, trocaram vários chavequinhos nas redes sociais e ela já postou uma foto com ele pela primeira vez nos stories. Fofos. Rolou um boato de que Dana Paola e Miguel Bernardo, que interpretam a Lucrécia e o Guzmán, estavam juntos na vida real. Mas se eles estavam juntos, eles não estão mais juntos. A Dana tá solteiríssima, inclusive ela postou uma foto no Instagram dela com a legenda: "Não busco um Romeu neste fim de semana". E o Miguel está namorando. Ele assumiu publicamente o namoro com a cantora Aitana Ocaña, e eles passaram férias juntinhos em Ibiza. Esther Expósito e Álvaro Rico, que interpretam Carla e Polo, eles formavam um casal na série e também formavam um casal na vida real. Mas segundo o jornal El Español, eles se separaram em julho desse ano, mas continuam super amigos, como dá pra ver aí nas redes sociais. Aaron Piper tá aparentemente solteiro, mas ano passado estavam shippando ele com Brandon Flynn, que é o Justin de 13 Reasons Why. Vocês lembram disso? Eles estavam comentando muito emojis fofos, um na foto do outro no Instagram, e aí começou a rolar boato, mas nada saiu daí. Também rolaram os boatos de que o Omar, que interpreta o Omar, ele tem o mesmo nome que o personagem, tava namorando um boy chamado Alonso Dias. Eles postaram fotos juntas no Instagram, mas faz muito tempo que eles não postam nada, então parece que ele tá solteiro. O Jorge e a Georgina parece que estão solteiros, né? Não temos nada oficial aí confirmado, né? Nem aparentemente nas redes sociais. E temos o casalzão, que é o Jaime Lorente, que é o Jaime Lorente e a Maria Pedraza. Eles interpretam Nano e Marina e eles formam um casal na vida real. Eles se conheceram em La Casa de Papel e foram vistos juntos pela primeira vez em outubro do ano passado e estão juntos até hoje. Casalzão eles. Inclusive rolou todo um boato de que a Maria Pedraza estaria grávida. Ela e o Jaime estavam juntos de férias, aí curtindo um rolê todo paradisíaco, e aí ela postou no stories dela essa foto dizendo: "Em 7 meses". E aí os fãs surtaram, começaram já a fazer várias teorias de foco em FBI, dizendo que ela tá grávida de 2 meses e que daqui 7 meses ela teria o bebê, né? Logo depois que ela postou, a Maria apagou esse story. Mas a galera guardou, obviamente, né? E aí tá se especulando, porque ela apagou stories e tal, então não se sabe. Pode ter sido só uma piada, talvez ela tenha comido muito, feito uma brincadeira, forçando a barriga pra frente. Aquelas piadinhas aí que a galera faz, ela pode ter achado que foi de mau gosto e apagou, ou ela pode ter achado que a galera ia achar que ela realmente estava grávida. Ou ela realmente está grávida, não se sabe. Eu amo a galera na internet, eu amo no Twitter que os memes rola tudo. Começaram a comparar o Miguel Bernardo Guzmán com o Louis Hoffman, que interpreta o Jonas em Dark. Eu fiquei muito chocada porque eles realmente são muito iguais, socorro! As séries não tem nada a ver, a única ligação mesmo é que eles realmente são muito iguais e a galera surtou na internet. E aí ainda bem que eu não assisto Dark, porque senão eu ia ficar um pouco desesperada achando que é o Guzmán todo momento, sério, é muito parecido. Como eu já falei aqui no primeiro vídeo sobre Elite, a Dana Paola também é cantora e bomba muito na sua carreira musical. Ela tava meio afastada da música, mas ela voltou com um hit chamado Mala Fama, que já tá com mais de 61 milhões de views no YouTube e faz parte da trilha sonora de Elite, sim! A música rola de fundo na festa de Halloween que acontece no episódio 5. É num momento bem rápido, quando a Carla encontra com o Samuel na festa de Halloween pela primeira vez,
e tá rolando Mala Fama de fundinho. Ai, muito amor. Então vamos falar da festa fantasia de Halloween, gente, que, sério, eu amei essa festa fantasia, pra mim foi o melhor episódio, essa festa foi incrível. A festa fantasia acontece na casa da Rebeca, né, que é a casa antiga da Marina, e a maioria das fantasias faziam referências à cultura pop, então eu já amei muito, né. O Omar e o Wander foram fantasiados de Rock Horror, que é um musical de comédia de terror britânico de 1975, que é um clássico. A Lucrécia foi fantasiada de Frida Kahlo. O Samuel foi representando o hétero top da festa, porque ele foi de Jason, serial killer. Ele só pegou uma máscara de Jason e foi, sem graça. A Carla foi de Maria Antonieta, a Caetana foi de Jacqueline Kennedy e o Paulo foi fantasiado de Kennedy ao lado da Caetana, né? E ele foi na versão assassinado do Kennedy, que foi super macabro isso, né? O Valério foi de vampiro Lestat de Lancourt, que é o vampiro que apareceu no livro Entrevista com o Vampiro de 1976 e depois ganhou o filme e ele foi interpretado pelo Tom Cruise. A Rebeca ia vestida de Kill Bill, maravilhosa, só que aí, pra agradar o Samuel, pra achar que vai agradar o Samuel, ela se veste de princesa e lá pro fim da festa ela volta pra fantasia de Kill Bill, graças a Deus. E o Nano aparece ser ter sido convidado de Michael Myers de Halloween, que também só botou uma máscara. Agora, o melhor dessa festa fantasia foram as fantasias de La Casa de Papel. Muito debochada essa elite, sério, que deboche. Tá rolando aquele momento da Caetana com a Rebeca, que a Caetana vai sair, a mãe da Rebeca pra falar com ela, ficam passando os La Casa de Papel no fundo, ó, parece que é de propósito, assim, ó, bem Silvio Santos, eu amei, parece pegadinha. E aí, rola a cena que é bem óbvia, né, que é dos personagens de La Casa de Papel, que eles aparecem mesmo na rua, em bando, juntos, com a máscara do Salvador Dalí, e é no momento que a Carla passa, aí passa o bando de La Casa de Papel, e quem aparece logo depois? O Nano, que é o Denver em La Casa de Papel. Ai, é muito deboche. Rola muito empoderamento feminino, sim, nessa temporada. Tem um momento muito incrível que no segundo episódio a Caetana tá lendo um livro na sala de aula e o Valério vai lá falar com ela, mexer com ela. E o livro é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que é de 1949 e é simplesmente um dos livros mais importantes para o movimento feminista. O livro é uma análise da opressão das mulheres, imagina, naquela época, 1949, foi escrito pela Simone, que era uma escritora, uma filósofa, uma ativista francesa e que foi muito importante para o movimento feminista. Inclusive, leiam os livros da Simone, por favor. Se você tem interesse pelo esse universo, né? Sério, todo mundo tem que ler. E aí a cena é muito interessante que mostra esse contraponto, né? O Valério vai lá, fala com ela, mexe com ela e tal. E aí rola esse momento meio machista, né? Em cima da mulher intelectual, da mulher que lê, né? E aí ela fala que o nome do livro é Segundo Sexo, ele faz uma piadinha sem graça, falando que prefere a prática do sexo do que ler sobre sexo. Bem, o quê? Limitado, né? Inclusive rola uma evolução muito legal das mulheres de Las Encinas em Elite nessa temporada, né? Tem momentos muito empoderadores e incríveis que dá orgulho quando tá vendo. Principalmente com a Nádia, né? A Nádia, que ela era super reprimida, né? Tem um pai muito conservador, ela é muçulmana. Então, nessa temporada, a gente vê ela se libertando, né? Ela se conhecendo, ela sabendo o que quer, indo atrás do que quer, soltando o cabelo e tal, se maquiando, se sentindo bonita. Ela que tem a atitude de ir lá e beijar o Guzmán, né? E ela fala frases muito legais, como, por exemplo, não sou uma princesa precisando de resgate. De dama, eu não tenho nada. E tem um momento que ela tá no quarto dela e dá pra ver no quarto dela um pôster na parede escrito Girl Power com uma ilustração de várias mulheres diferentes, né? Mostrando a diversidade entre as mulheres. A Lucrécia, por exemplo, se livra do boy que não queria ela, né? Que só usava ela, então ela finalmente se liberta dele, né? E tem um momento também muito legal num restaurante que eles estão tendo aquele jantar com o Wander e com o Omar, ela e o Guzmán, e ela que paga a conta. Não, Guzmán, você não vai pagar a conta não, eu vou pagar a conta, porque fui eu que convidei, então eu vou pagar. É isso aí. A Caetana também, ela que toma iniciativa com o Polo, né, o que é muito legal. E a Carla também, ela é super, né, dona de si, isso desde a primeira temporada, maravilhosa. E tem um momento muito importante que foi depois que ela é agredida pelo Nano. O Guzmán fala sobre que ela deveria denunciar ele e ela fala que não vai denunciar. E aí ela fala, você não sabe como é que é quando a mulher denuncia o homem na delegacia? Nunca acreditam na palavra da mulher. Então é muito, muito importante esse momento. E a Rebeca é toda empoderada, né? Primeiro que ela faz boxe, ensina o Samuel a lutar boxe, dá umas nele também, maravilhosa. Tem um momento que ela dá uma titubeada, que é o momento que ela tá escolhendo a fantasia de Halloween dela, e a mãe dela fala assim, o Samuel gosta de mulheres mais delicadas, mais femininas.
E aí ela fala, e o que me importa é que o Samuel prefere? Mas, mesmo assim, ela vai com uma fantasia de princesa, pensando nisso que a mãe dela falou. E aí chega lá, ela não tá sentindo bem, ela tá sentindo péssima, porque não tem nada a ver com ela. E o Samuel mesmo fala pra ela, pô, isso não é você, essa roupa não é você, não tem nada a ver com você. Ela vai lá e coloca a fantasia de Kill Bill. É muito importante pra reflexão. A gente nunca deve agir e se vestir da maneira que o outro pensa, da maneira que o outro quer. Algo muito legal nessa série é a inclusão, né? De todos os gêneros, de todas as raças, de todas as religiões. E a série trata isso de uma maneira muito leve, muito legal e muito natural mesmo, né? E tem um momento no episódio 5 muito sutil, que é quando rola aquele grupo no WhatsApp da galera chamando pra festa de Halloween na casa da Rebeca, que é a mãe da Rebeca que manda a mensagem. E se você for perceber, na mensagem ela não se relaciona a nenhum gênero. Ela coloca arroba em vez de a ou o. Ela coloca olá chicos, chicos tá com o arroba, estão todos convidados a uma festa na casa de Rebeca. Todos convidados também com o arroba, que funciona como o X que a gente usa, né? Quando a gente usa o X, que é pra não se dirigir a nenhum gênero. E é a mãe da Rebeca mandando isso, olha que demais. Então vamos pro nosso último item, que é sobre teorias, meus anjos. O que vai acontecer na terceira temporada de Elite? O que vocês acham? Comentem aí. Tá muito difícil de saber. Eu gostei muito do final da temporada, né? Eu achei que foi surpreendente, né? A resolução do mistério ali do Samu, eu achei que foi muito incrível. E achei também que seria muito óbvio se prendessem o Polo. Afinal, não tinha nenhuma prova, né? Então, dá certo o plano do Samuel com o Guzmán. Eu amei, inclusive, essa junção do Guzmán com o Samuel. Foi algo super improvável e muito legal, que faz todo sentido. E eles se juntaram pro Samu ficar desaparecido, pra Carla ficar tensa, ficar nervosa e revelar quem matou a Marina, que foi o Polo. E aí isso dá certo, a Carla vai lá e fala, então levam o Polo pra delegacia, mas não tem provas contra o Polo e ele é libertado. Então é um soco no estômago de todo mundo quando ele aparece na escola. E ele teve uma ajudinha da Caetana, o que também é algo super surpreendente e que é legal também, né? Eles ficam ali como aliados. Então o que vai acontecer? Será que o Polo vai virar a chavinha dele e ele vai se tornar o doido aí, serial killer, vai matar mais gente? Porque não teve morte nova nessa temporada. O que eu gostei também, achei que foi bom. Mas na terceira temporada devem rolar mortes. Será que Carla morre? Será que aquela frase que o Christian falou pra ela, que ele não vê a hora de dançar em cima do túmulo dela, vai acontecer? Será que Christian volta? Tô muito nervosa, mas Polo e Caetana com certeza vão ser dois aliados aí pro mal, pra fazer umas loucuras aí. Deve também desenrolar a história do tráfico, da família, da Rebeca, que também ficou muito superficial, ficou bem confusa, né? Não deu pra entender direito o que tá acontecendo. Jogaram só lá no meio pra envolver o Samuel, mas ficou meio confuso. Eu acho que isso daí vai render mais na terceira temporada. Mas eu deixei a minha teoria maior pro final, que é sobre Ander. Bom, ele passou a temporada toda com aquela informação de que o Polo era o assassino verdadeiro da Marina, aquilo ficou entalado com ele ficou muito mal, ele bebeu muito, aconteceram várias coisas. O Guzmán ficou muito puto com ele, como a gente viu, né? Então, ele deve continuar a relação dele com o Omar, né? Pelo que parece, eles terminaram bem. Mas rola uma cena que me deixou muito intrigada. Tem uma cena no episódio 8 que o Omar fala pro Ander que ele vai sair da casa dele assim que ele conseguir o primeiro salário do emprego dele. E aí ele vai embora. Quando o Omar vai embora, o nariz do Ander começa a sangrar do nada. Por que aquele nariz sangrou, gente? Aquilo não ia acontecer à toa não, entendeu? E nada mais acontece depois. Isso não aparece de novo, o nariz não sangra de novo. Não acontece mais nada, isso fica no ar. Aí, analisando aqui, foquinha FBI que sou, dei aquela stalkeada, né, no Aaron Piper no Instagram, e no Instagram dele ele está com o cabelo raspado. Só que a terceira temporada já foi confirmada e já tá em andamento. Ele não ia fazer uma mudança radical de cabelo, sendo que ele tem um personagem, não é mesmo, meus anjos? Então, o que eu acho, ligando tudo isso, é que o Ander vai ter uma doença terminal na terceira temporada. Sim, gente, eu acho que é isso, porque ele tá com a cabeça raspada, nariz sangrando, meu Deus do céu. Eu acho que é isso que vai acontecer e vai dar uma sacudida aí em tudo isso. Ai, meu Deus, eu fiquei muito tensa, porque eu amo muito o casal Omar e Ander, espero que nada de mal aconteça com ele, com o Ander, que ele fique bem. Vamos ver, será que é isso? O que vocês acham? Fui longe demais? Comentem aí as suas teorias, vamos conversar nos comentários, que eu tô nervosa. E não se esquece de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. E é nóis!